Você vive uma vida de propósito e conexão consigo mesmo ou tudo não passa de aparências? Seus hábitos bons, seu autocuidado, são de fato seus ou são do seu ego? Vem comigo que eu vou te mostrar como identificar se a sua vida é de fato sua ou se ela é ditada pelo seu ego. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento, autodisciplina, seja bem-vindo para conhecer mais o canal. Muitas pessoas acabam confundindo egocentrismo com autocuidado. E nesse vídeo eu vou te explicar como a gente consegue identificar e separar os dois. Eu separei esse vídeo em 3 tópicos e em cada um deles eu vou apresentar para você como a gente consegue fazer essa diferenciação. No primeiro tópico eu já trago a seguinte pergunta: as suas ações são focadas em você mesmo ou são focadas em serem reconhecidas pelos outros? Como a primeira camada para resolver esse dilema, você consegue, olhando para si mesmo, identificar se as suas ações são verdadeiramente suas ou se elas são ações que buscam a aprovação e a validação de outras pessoas. Quando a gente desafia nós mesmos com novos hábitos, como, por exemplo, treinar mais vezes na semana, comer de forma mais regrada, melhorar a oratória, melhorar a forma que a gente se comunica, se isso é um problema hoje, passar naquele concurso que a gente quer passar há tanto tempo, seja qual for esse hábito. Quantas dessas vezes você passa a olhar ao seu redor e ver de fato quantas pessoas estão te olhando e se tem alguém acompanhando aquilo que você está fazendo? Quantas vezes você resolve postar um stories ou compartilhar um conteúdo não porque você achou interessante ou faz sentido naquele momento, mas para buscar a validação de outras pessoas? A verdade é que a gente tem que buscar se autodesenvolver, buscar o nosso crescimento pessoal, não pelos outros, mas por nós mesmos. E é aí que está o verdadeiro significado de autocuidado. Você tem que passar a se questionar se as suas escolhas são verdadeiramente suas ou se elas estão influenciadas sob o holofote dos seus amigos, seus familiares, as pessoas que importam para você ou que muitas vezes não importam de fato, mas que estão na sua rede social e de alguma forma você busca a validação delas, se é que isso faz sentido. A verdade é que as redes sociais elevaram essa discussão para um novo patamar. Os seus seguidores conseguem saber no exato momento que você está em algum lugar, o que você está fazendo e com quem você está. E conforme essa audiência passa a aumentar, quando ela sai somente do nosso mundo físico, do nosso ciclo próximo de amigos e familiares e entra no nível virtual, quando mais de 1000 pessoas estão acompanhando aquilo que a gente posta ou aquilo que a gente compartilha de opinião, parece que tende a crescer cada vez mais essa ideia de que os outros precisam aprovar aonde eu tô, com quem eu tô e o que eu tô fazendo. E fica tranquilo que eu não tô querendo problematizar o famoso e aquela fotinho da academia na frente do espelho. Se é algo que você realmente vê sentido em fazer, se você se identifica com aquilo e achou coerente postar na sua rede social, tá tudo bem, esse não é o principal problema. A questão é quando você faz isso sempre pautando na opinião dos outros, sempre pensando o que os outros vão falar ou deixar de falar. No segundo tópico, eu desafio você a se questionar: você tem uma mente de inspiração ou uma mente de comparação? Nessa segunda camada, o segredo está em a gente focar em se inspirar nas outras pessoas e não, de fato, se comparar com elas. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, e eu posso me incluir nisso, porque eu também já fiz isso algumas vezes, é quando a gente passa a olhar as outras pessoas, aquelas pessoas que na teoria deveriam nos inspirar, e a gente passa a se comparar com elas, ao invés de olhar elas como um referencial positivo, como uma motivação a gente chegar de fato aonde aquela pessoa chegou. E em 99% dos casos, essa comparação vem sobre as pessoas que estão muito acima do nível que a gente quer chegar. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, acima do peso ou muito magras, se comparando a um bodybuilder, se comparando a uma supermodelo. Assim como também eu vejo estudantes recém-formados, entusiastas de uma determinada área de conhecimento, olhando de baixo para cima os experts nas áreas de psicologia, nutrição, seja qual for. Ao invés de se inspirar nessas figuras, eles acabam se comparando. E a verdade é que isso só gera desmotivação e uma desconexão daquilo que a gente quer, daquele nosso objetivo que a gente tanto almeja. Agora, indo numa onda contrária, a gente vê que a inspiração serve de alimento para nossas almas. E sem querer ser muito espiritual aqui, a inspiração ela vai fazer com que a gente tenha mais energia, mais força e mais foco para chegar nos nossos objetivos. A partir do momento que a gente olha para esses ícones
como uma referência, como uma motivação, como um modelo a ser seguido. E vale destacar aqui que, diferente da comparação, na inspiração a gente acaba deixando de lado a questão dos níveis de diferença entre nós e essa pessoa. Eu vou explicar isso mais no detalhe. A verdade é que a gente pode se inspirar em figuras mitológicas, históricas, atletas de sucesso, empresários bem-sucedidos. Não importa qual seja o ramo, não importa o que essa pessoa fez ou faz. Aqui, na inspiração, o que está em foco maior é quem essa pessoa é, quais são os valores que ela tem, qual a lição de vida maior que ela consegue compartilhar com as outras pessoas, que símbolo de fato ela representa, e não simplesmente se ela está há mais anos na profissão que a gente quer seguir, ou se ela entende um pouco mais de um assunto que a gente gosta de estudar. E aproveitando o gancho, eu quero que você que está vendo o vídeo bote aqui nos comentários qual personalidade que você se identifica, você se inspira, que você se motiva. Eu gostaria muito de saber. Vai ser bem bacana trocar essa ideia com vocês. A terceira e última camada está na forma que você enxerga as suas derrotas. Como que você enxerga as suas derrotas? Como erros ou como aprendizados? Todos nós vamos ter momentos de vitória e momentos de derrota nas nossas vidas. Isso até é uma lei universal. A questão aqui é a gente identificar sobre qual ótica a gente enxerga essa derrota. Quando você não conquista aquilo que queria, pelo menos não da forma que imaginou, quando aparece algum imprevisto e bagunça toda a sua cabeça, de que forma que você reage a essas situações? A verdade é que na maioria das vezes a gente acaba reagindo pelo nosso ego. E é só você ir do outro lado pensar. Quando você se sente derrotado, quando acontece algo ruim que não estava nos seus planos, quando algo dá totalmente errado, de que forma que você reage a isso tudo? De uma forma impulsiva, se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo alguém que não é merecedor de ter felicidade na vida? Se você só olha para essas derrotas como erros, como algo de fato que não tem volta, eu sinto te informar, mas você acabou caindo numa armadilha. E essas armadilhas estão todo dia na nossa realidade. Muitas vezes a gente acaba não percebendo elas. Pensar que aquele seu plano não deu certo simplesmente porque você não era merecedor, ou que você sofreu essa derrota porque você não deve ser feliz, ou porque nada mais na sua vida vai dar certo, é um péssimo caminho para você seguir. Agora, quando você troca essa ótica, quando você passa a olhar suas derrotas como aprendizado, como os novos caminhos que surgiram na sua frente para você seguir, tudo muda. Você passa a identificar esses pontos negativos que você tem, ou a forma negativa que você reage a algumas coisas e começa a trabalhar nisso. Pelo menos você acaba tendo a opção de trabalhar nelas. A partir do momento que você tira o ego da jogada, a partir do momento que você deixa de pessoalizar tudo de negativo que acontece na sua vida e entende como um aprendizado, como uma fase de crescimento. Na nossa vida, se você for pensar bem, a gente só pode evoluir, nunca involuir. E quando você dá as costas para suas derrotas, você deixa de reconhecer elas como parte do seu caminho. Então, se eu posso dar alguma dica para você, comece a olhar para elas de uma forma mais positiva. Passe a entender que tudo que aconteceu na sua vida tem um propósito, tem um sentido e tem um porquê. Isso vai mudar totalmente a sua realidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido ser transparente nas minhas ideias. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. Muito obrigado e até mais.